Olá! Mais um vídeo, mais uma série começando. Isso aí. Preparamos com muito carinho para você uma série de vídeos sobre vida de oração. Se você quer se aprofundar na sua espiritualidade, acompanhe os próximos vídeos que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? E hoje a gente vai falar como rezar. Então, roda a vinheta. Antes da gente entrar no nosso tema, de como rezar, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, por que rezar? Se você parar para pensar, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, por que precisa a gente pedir ou rezar ou conversar, com Ele, se Ele já sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai falar, Ele sabe o que a gente pensa? Por quê? A gente precisa da oração principalmente por causa da nossa incapacidade de amar. Sim, como que a gente vai amar as pessoas, Ou amar a si mesmo, se a gente não busca a fonte desse amor que é Deus, Deus é puro amor, então a oração, ela nos aproxima desse Deus, desse amor e nos dá essa capacidade de amar as pessoas. Então, a oração é algo que nos faz crescer na nossa espiritualidade. Isso, Nos aproxima mais de Deus, E assim nos aproxima mais do céu, O objetivo nosso é ser o mais parecido possível com Jesus, conforme ele foi aqui na Terra. E outra coisa também é que a gente quer tudo de mão beijada. Olha, Deus não quer filhos mimados. Ou seja, ele quer precisar da gente. Ele quer que a gente corra atrás. Isso é importante, Esse ato concreto através da sua inteligência, através do seu querer, você ir atrás, Ir atrás de Deus, ir atrás desse amor. Isso faz com que a gente cresça, nas virtudes, cresça como pessoas, É a mesma coisa, às vezes, na criação do filho. Você quer ver seu filho crescer, você quer que seu filho seja capaz de correr atrás, resolver suas coisas. E com Deus é a mesma coisa, Não é ficar só lá mimado, esperando tudo cair do céu, esperando o venha a nós o vosso reino e a gente não fazer nada, Isso. Pelo reino. Então, assim, Deus já deu o primeiro passo, Deus já vem até nós, Deus quer muito que a gente fale com Ele, Deus está o tempo todo batendo a porta do nosso coração, mas a gente também precisa dar esse passo, E a oração é isso, é dar esse passo ao encontro de Deus. E Deus, ele não é invasivo. Então, se ele está ali batendo na porta do seu coração, ele não vai simplesmente arrombar a porta ou sair entrando. Precisa do seu esforço para levantar, tirar a bunda do sofá, talvez, ir lá na porta e abrir. Então, o que é a oração? A oração é um encontro de duas presenças, você e Deus. Aqui a gente está falando da oração pessoal, Aquela oração individual que a gente faz com Deus. Então, ela é esse encontro, e é um encontro de amor, que você vai amar a Deus e Deus vai te amar de volta. E quando você encontra com alguém, esse encontro ele não pode ser um monólogo, Você vai conversar com a pessoa. Então, a oração é um diálogo entre você e Deus, em que você fala e escuta, em que Deus fala e você escuta. Ou seja, é uma oportunidade para você buscar a verdade de Deus para a sua vida. Porque assim, às vezes a gente não sabe o que é o certo, o que a gente deve fazer, mas Deus sabe. Então, esse é o momento ideal para Ele te guiar, para Ele te orientar, para Ele falar, filho, filha, é assim que você deve agir, é assim que você deve fazer. É uma orientação. Gente, Deus é Deus. Deus tem toda a sabedoria do mundo. Ele sabe o que é melhor para você. Então, é preciso escutar. E ele fala conosco a todo tempo, Para cada um ele fala de um jeito diferente. Então, basta que a gente pare, silencie na oração para ouvi-lo, E a prática também vai nos ajudando a isso, a ouvir mais a Deus. Então, é o que o Henrique falou. Quando a gente encontra com Deus, a gente busca a verdade de Deus. E muitas vezes essa verdade, ela nos traz um profundo amor no coração. Ela faz com que a gente se sinta profundamente amada, porque a gente percebe o agir de Deus especificamente na nossa vida. A gente vê Deus direcionando mesmo uma situação da nossa vida,
algo que a gente está passando, nos dando uma palavra de ânimo, de motivação, né? É a oração que faz isso conosco. Só que a gente tem que ter cuidado na oração, porque muitas vezes a gente só quer ficar sentindo coisas, né? A gente se pega muito nos sentimentos, nas consolações que Deus nos dá. Mas o objetivo da oração não é esse. O objetivo é não buscar as consolações, mas buscar o Consolador, que é Deus. Então a oração, ela tem que te impulsionar a buscar a Deus, não pelo que você vai receber, mas pelo que Deus é. Deus é puro amor, então você vai ali na oração retribuindo um pouquinho desse amor, né, que Ele dá por nós a cada dia. Sim, ou seja, a oração, ela não deve ser um ato egoísta, que eu procuro a Deus como se fosse quase que um servo, né, trocando as bolas, a gente que é servo de Deus, em que eu passo para Ele minhas demandas, passo para Ele o que eu preciso e Ele vai me atender e me servir, eu só procuro Ele também quando eu estou precisando de alguma coisa. Isso é um ato egoísta. A oração não foi feita para ser egoísta, né? E, por exemplo, outra coisa também é o uso das palavras. Para você fazer uma oração, você não precisa falar palavras lindas, maravilhosas, bonitas ou falar muito, né? Uma linguagem rebuscada. A oração, ela se dá na simplicidade. Agora, se você vai usar palavras a mais ou palavras a menos, isso não importa, contanto que seja uma oração que vem do seu coração, que seja aquela ligação verdadeira, aquele sentimento verdadeiro com Deus. Sim, aquele amor, né? Não são as muitas palavras que vão fazer um grande efeito na oração, mas é o quanto de amor você coloca na oração. Então vamos lá. Como rezar? Antes a gente já queria deixar claro que cada um tem sua forma única de conversar com Deus. Mas assim, para ajudar principalmente os iniciantes, as pessoas que têm mais dificuldade, a gente vai passar uma dica, assim, uma forma, né, um roteiro que vocês podem estar utilizando para ajudar vocês a iniciarem na oração. É um roteiro que a gente usa na nossa vida também, geralmente quando a gente vai fazer nossas orações pessoais e às vezes também quando a gente está num grupo, conduzindo um momento de adoração, por exemplo, ou num momento de oração em grupo com os amigos, com a família, a gente segue esse pequeno roteiro. Então a gente vai passar ele para vocês e pode te ajudar. Então a gente vai passar ele para vocês e pode te ajudar. Ah, tá bom. Vai assim mesmo. Português aqui, ó, tá excelente. Quando der você, sou eu. Não, e pior que às vezes você fica meio assim, perdido, assim, você fala, que depois quando você vai ver o vídeo, pelo amor de Deus, gente. Mas faz parte. Primeiro passo para toda oração, se colocar diante de Deus. Se você vai falar com Deus, você precisa se colocar diante de Deus. Senhor, estou aqui na sua presença, quero falar contigo. E você inicia fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nada mais é do que A invocação da Santíssima Trindade, né? que é se colocar diante de Deus. Isso, então o sinal da cruz já nos ajuda a nos colocarmos diante de Deus. Então o sinal da cruz já nos ajuda a nos colocarmos diante da Santíssima Trindade. Quando vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem quem também? Maria também vai estar lá, Maria, né? mãezinha também está naquela oração. E o passo número 2 é você olhar para si, tentar entender o estado em que você se encontra, entregar isso para Deus. Será que eu estou cansado? Eu estou muito preocupado com alguma coisa? Eu estou com medo? Então, tentar entender o que está dentro de você e colocar e falar assim, Senhor, eu te entrego. É um momento de você entregar, você se esvaziar. Olha bem, Deus é Deus, né? Como a gente falou, Deus pode tudo. É nele que tem que ficar a nossa confiança. Você tem dúvida de que não tem ninguém melhor em todo o universo, né, para você entregar, para você confiar e falar, Senhor, toma aqui os meus problemas, toma aqui minhas preocupações, me ajuda. Eu confio que você vai me ajudar. Então, esse passo de você poder se esvaziar. Sim, e entregar sem ficar segurando para si, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente quer entregar, mas eu entrego mais ou menos, eu só te entrego toma, aqui, ó. Senhor, Mas toma. você... Ele tenta puxar e você não deixa.
Não, é entregar mesmo, é derramar-se inteiro no coração de Jesus nesse momento. Uma criança que se joga nos braços do pai, né? Isso, muito boa essa analogia. E entregar também as coisas felizes que você está vivendo, os momentos bons, né? Nesse momento mesmo você vai se derramar por inteiro no coração de Deus. E agora que você se esvaziou, você abre o espaço para o passo 3, que é chamar o Espírito Santo. Né? Agora que você tirou tudo aquilo, está com esse espaço para o Espírito Santo de Deus entrar, né? Fazer morada em você, né? Ou se expandir, né? E assim te ajudar na oração. Sim, é esse Espírito Santo que vai orar em nós, né? É Ele quem nos ajuda mesmo, como o Henrique colocou, porque muitas vezes a gente não sabe como falar, o que pedir, mas o próprio Espírito Santo, que é Deus, fala em nós, pede por nós, já leva ao Pai as nossas orações. Sim, e como que você pede o Espírito Santo? É só você clamar, fala, Senhor, envia agora nesse momento o Espírito Santo de Deus, que Ele possa habitar no meu coração, que Ele possa fazer de mim uma pessoa melhor, que Ele possa me mostrar qual que é a sua vontade, né? A despertar os dons e os carismas. A gente fez até um vídeo sobre isso, né? Para Ele te ajudar mesmo. E não é só na oração, é pós-oração também, é durante toda a sua vida. Esse Espírito Santo é muito importante. Sim, e é interessante pedir o Espírito Santo também para que seja feita a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Então o Espírito Santo também nos ajuda no discernimento do que é a nossa própria vontade na oração, do que vem do coração de Deus. Ele nos ajuda a escutar, né, o que Deus tem para nos falar. Então, clame o Espírito Santo, ele vai direcionando a nossa oração muito melhor. Você até soluço. Não, soluço não vai dar. O soluço dele é terrível. Eu tenho que tomar uma água. 2000 anos depois. Eu tô aqui há 3 dias, gente, só sorrindo. Passo 4. Faça um exame de consciência. Verifique quais são os seus pecados, o que você precisa melhorar na sua vida, o que você precisa para crescer espiritualmente, quais são as virtudes que te faltam. Sim, talvez você esteja muito apegado a alguma coisa, e como você já tem esse Espírito Santo, né, dentro de você, você clamou para Deus, então Ele vai te ajudar a revelar o que precisa ser transformado dentro de você, que nos leva também ao passo 5, que é você pedir também para Deus outras coisas, né, alguma coisa que você está necessitando, ou talvez uma virtude que você precisa crescer, né, para Deus te ajudar, o Espírito Santo te ajudar, para que você seja uma pessoa melhor. Então é o momento de fazer os seus pedidos, né? O que você precisa. Só que é importante a gente lembrar que na hora de pedir, Deus já sabe o que a gente precisa, como a gente falou lá no início do vídeo. Então não usem muitas palavras, né? No próximo passo você não economiza as palavras, a gente vai falar qual é. Mas na hora de pedir... Deus sabe aquilo que você vai pedir. Então não precisa pedir cada coisa que, sei lá, fazer uma lista de 50 páginas e pedir tudo. Então, assim, só o fato de você já estar se colocando diante de Deus, tá colocando lá na oração, tá tendo essa intimidade, essa troca, esse diálogo, né? Tenta escutar, tenta falar. Então, isso já alegra o coração de Deus, né? E Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Agora, no passo 6, não economize palavras. É a hora de você louvar a Deus e agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele concede a você a cada dia e por tudo que Ele foi te revelando também na oração, né? Então, não economize palavras, louve a Deus. Sempre dai graças. É importante também que durante a oração você faça momentos de silêncio para ouvir o que Deus tem para te falar, né? A oração não é pra gente ficar falando o tempo todo, né? Mas silenciar também para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Às vezes Ele vai se revelando até mesmo na sua fala, é lógico, mas é importante sim você parar para escutá-lo. Sim, e às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade com isso, principalmente por conta da ansiedade, né? Às vezes a pessoa nesse mundo conturbado mesmo, ou na vida assim, a própria personalidade mais ansiosa, né? Não consegue parar e ficar em silêncio, né? O silêncio, claro, você está fazendo oração pessoal com Deus, às vezes você já está em silêncio, mas só no pensamento. Mas eu estou falando assim, esvaziar o pensamento. Porque às vezes a pessoa fica, não estou escutando Deus. Mas ele não está vendo nada.
Então, assim, aquieta o coração. Se ele quiser falar com você, ele vai falar. E com o tempo você vai conseguindo interpretar, entender como ele fala com você, né? Às vezes ele vai levar o seu pensamento para algum lugar, ou o seu coração, sei lá, vai tocar o seu coração de algum jeito, de alguma coisa que ele quer mostrar, ou ele quer falar para você. Isso precisa de prática. E a oração tem que ser feita em voz alta, em voz baixa, só em pensamento? Isso é você quem vai decidir. Se você tem mais dificuldade de concentração, a gente indica que você faça em voz alta, para você ir falando e se escutando, né? E faz com que você, de repente, não se perca na oração. Mas se você já consegue fazer uma oração em silêncio, somente mental, você também pode fazer assim, né? É muito pessoal mesmo, como a gente colocou. Se você ainda tem alguma dúvida, no próximo vídeo a gente vai explicar um método que pode te ajudar a conduzir a sua oração de uma forma com que faça você ouvir um pouco mais a Deus, de uma forma com que você se concentre mais, com que você tenha mais ideias durante a oração. Então fica ligado que na próxima semana sai vídeo novo e a gente vai disponibilizar aqui para você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus os abençoe e até a próxima. Tchau! Ai, Senhor, nos ensina a orar. Nós precisamos, Senhor. Nós não somos nada.